Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco. Dentro dele, nome do programa. Meio ambiente por inteiro. Bancada com verduras. Ervilhas, pepinos, champignons, tomates secos e salada. Na hora de colocar a salada no prato, muita gente vai direto no palmito. Gostoso, saudável, nutritivo, com baixo teor de gordura e pouco calórico. O palmito in natura, fora da salmoura, tem grandes quantidades de sódio, potássio e zinco. Ele acelera o processo de cicatrização e melhora o sistema imunológico. E por trás do sabor inconfundível, há milhares de famílias que trabalham duro no campo para que o alimento chegue à sua mesa. Salada com diversas verduras, pedaços de palmito. No programa dessa semana, você vai entender de onde vem o palmito, as principais espécies, como ele é extraído. É agora, no Meio Ambiente por Inteiro. Céu azul, diversas palmeiras, prato vazio, na frente pote de palmito. O palmito, que tanta gente adora, pode ser retirado de várias espécies de palmeiras. As mais comuns são o juçara, o pupunha e o açaí. A primeira é nativa da Mata Atlântica, as outras espécies são amazônicas. Vamos explicar agora a diferença entre esse trio. O juçara possui um único tronco, já o pupunha e o açaí têm ramificações. Isso significa que para retirar o palmito juçara, a árvore é cortada e a planta morre. As outras espécies rebrotam do tronco principal, como acontece com as bananeiras. Mata aberta com caminho de madeira. Nossa reportagem conversou com o diretor de Gestão Integrada da Biodiversidade e Conscientização Pública do Jardim Botânico de Brasília. Jair é PhD em Botânica e explica como o palmito é retirado do miolo da planta. Você vai observar que lá no ápice, onde tem a produção de folhas, Jair Faria, tem uma PhD em parte Botânica. mais verde, mais verdinha mesmo, que você observa que é de onde está saindo todas as folhas do ápice daquela planta. É nessa região que vai estar localizado esse palmito, de onde é extraído para poder ser utilizado na culinária, né? O Brasil é um dos maiores consumidores e produtores de palmito do mundo. No ano passado, o país exportou quase 300 toneladas, o que movimentou mais de $1,5 milhão. Os dados são da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A estimativa da Embrapa é que o Brasil tenha cerca de 30 mil hectares de palmito plantados. Desse número, 20 mil são de pupunha. A produção de palmito retirado da pupunha se destaca como alternativa viável para preservar espécies nativas da Mata Atlântica e se tornou fonte de renda para milhares de pequenos e médios produtores. Mais detalhes desse cultivo você vai conhecer no próximo bloco. Agora a gente vai falar do juçara, consumido desde o período colonial por indígenas e ribeirinhos. Semente de juçara em pote. O comércio desse palmito foi muito forte até a década de 1970. Com a inserção de outras espécies, a produção teve uma queda. Jair confirma o que dissemos há pouco. A palmeira juçara é unicaule, ou seja, se cortar, morre. Isso também fez a oferta diminuir ao longo dos anos. Resultado: em 2008, a espécie entrou para a lista vermelha das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. O pessoal consumiu inadvertidamente por um longo período aí, sem nenhum tipo de fiscalização, o que levou a colocar essas plantas num certo nível de ameaça, a deixá-las numa categoria de ameaça, e o que levou também a política de ao emprego de políticas de governo no sentido de conservar essa espécie para que ela não viesse a ser extinta por conta da extração. 11 anos se passaram e a palmeira juçara ainda enfrenta um risco elevado de extinção, segundo o Centro Nacional de Conservação da Flora, ligado ao Ministério do Meio Ambiente. O especialista em botânica explica ainda que a semente e o fruto da palmeira alimentam mais de 68 tipos de animais, entre aves e mamíferos. Macaco da espécie micoestrela em árvore. O Meio Ambiente por Inteiro também conversou com esse professor de botânica da Universidade de Brasília. Ele explica que animais como o macaco prego destroem a palmeira para se alimentar do palmito, causando um desequilíbrio no ecossistema. Tem um trabalho que fala que os macacos estavam... André Pinedo, botânico. Os macacos estavam pegando o palmito, retirando esse palmito, comendo, e a planta estava morrendo por causa dessa retirada do palmito. Então é uma coisa que não é humana, não é antrópica, mas uma coisa causada pelos próprios animais, pela própria natureza, né? Nossa reportagem também conversou com esse advogado. Ele explica que a pessoa que faz a extração ilegal da palmeira juçara pode responder por crime ambiental. Mais especificamente, se tratando dessa palmeira,
o artigo 40. Ela fica sujeita a penas de reclusão de 1 a 5 anos e por Igor Lima, advogado. E por se tratar de uma espécie que é considerada vulnerável e que está prestes a entrar em extinção, há uma hipótese de aumento de pena de 1/3 a 1/6. Bom, então para ficar bem claro para você de casa, como a espécie Jussara corre risco de extinção, não vai inventar de encontrar a palmeira e fazer o corte, hein? Preste atenção na explicação do advogado. Há proibição do extrativismo de qualquer forma, há permissão apenas com autorização do órgão ambiental, que aí o particular, o empreendedor, ele fica sujeito a um plano de manejo sustentável. Aí você pergunta, e na minha propriedade, posso plantar palmeira de Jussara como iniciativa de reflorestamento? Ou quem sabe investir em um novo negócio? Aí é necessário fazer um cadastramento no órgão ambiental, né, quando do plantio e quando do reflorestamento, e posteriormente no plantio, na comercialização e no transporte, é necessário fazer uma notificação neste mesmo órgão para facilitar a fiscalização. Palmeira Jussara está carregada de sementes. Elas são pretas e redondas. Quando a gente entra em uma floresta preservada como essa, com uma rica biodiversidade, é impressionante a quantidade de palmeiras que nós encontramos. Sabe o que todas têm em comum? O palmito, é verdade. Mas as espécies não têm apenas essa função de agradar o paladar de muita gente. As palmeiras, elas estão, assim como qualquer outra espécie vegetal, elas estão intrinsecamente associadas ao ambiente no qual elas ocorrem, né? Então elas produzem frutos que são utilizados aí por diversas espécies animais para alimentação, proporcionam também sombra e outros habitats também para a coexistência de outros organismos vivos, né? Então ela está intrinsecamente realizada com a conservação e com a manutenção da qualidade no local onde ela ocorre, né? Palmeira. Câmera se afasta revelando céu claro e árvores ao redor. Céu azul. Palmeiras são altas. No próximo bloco, você vai conhecer a história de uma produtora rural que trocou hortaliças para o cultivo de pupunha. A gente mostra já já. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Árvores de diversas espécies. Palmeira. No bloco anterior, mostramos que a palmeira Jussara sofre com a intervenção do homem e de alguns animais, por isso está na lista de espécies da fauna que correm risco de extinção. Agora a gente muda um pouco de assunto. Vamos falar da pupunha? Tempo está nublado. Sementes de palmeira. Nativa da região amazônica, a pupunha tem sido uma alternativa para cultivo de palmito com sustentabilidade econômica e ambiental para algumas regiões do país, como Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal. Imagens em sequência de várias palmeiras. Estamos no núcleo rural Tabatinga, em Planaltina, a 60 quilômetros da área central de Brasília. Viemos conhecer a história e rotina da Eliege. Ela nos recebe no meio de cultivo de pupunheira de 3 hectares. São cerca de 25 mil pés, uma floresta de palmito, mas não foi sempre assim. Há mais de 3 décadas, Eliege e o marido trocaram a terra capixaba pelo Cerrado do Planalto Central. O ano, 1984. A propriedade tinha pouca vida. Era só pasto. Eliege Altoé, pasto produtora rural. Umas frutas abandonadas, umas coisas assim, muita cerca abandonada. Só tinha isso, mais nada. Sem manejo nenhum. Nada. E você começou por onde? Bom, a gente começou pelo menos fazendo uma limpeza geral na chácara e preparando a terra, né, para poder plantar arroz. Era assim, um ano plantava arroz, nos outros milho, depois feijão e soja. Essa rotação de alimentos é uma técnica agrícola que diminui a exaustão do solo. Eliege conta que, alguns anos depois, investiu no cultivo de hortaliças. Como que foi a experiência com as hortaliças? Hortaliça a gente trabalhou mais ou menos 12 anos, eu acho. Era bom, rendia um dinheirinho até bom, mas era muito trabalho. Você não tinha sábado, domingo, feriado, nada. O marido tinha que ir para o SEASA de madrugada, tinha que ter muita mão de obra, tinha que trazer gente de outros estados, porque aqui a gente não encontrava gente suficiente para poder manter o trabalho nas hortaliças. Aí até que um dia a gente foi desanimando, desistindo e resolvemos parar. E assim fizeram. Mas a família precisava de uma atividade rentável.
Coincidência ou não, na mesma época, um amigo de Eliege deu a ideia do plantio da pupunha, mas ela não sabia se vingaria no cerrado. Ele procurou saber onde é que tinha muda para vender, conseguiu um produtor lá em Uruaçu, Goiás. Ele e o Leandro foram lá, compraram 1000 mudas cada um. Aí nós trouxemos essas mudas e plantamos aqui. Começamos com 1000 mudas, em 2001. E aí, como é que foi? Ela saiu bem, ficou bonita, tudo. Mas aí surgiu a questão, como é que a gente ia vender esse produto, né? Porque aqui o consumo do palmito in natura é muito pouco. Não é como lá na nossa região que as pessoas têm o hábito de consumir o palmito in natura. A produtora lembra que só conseguia vender palmito se fosse em conserva. Ela e o marido procuraram então a empresa de assistência técnica e extensão rural do DF, a Emater. Aí, aos poucos, conheceu melhor a espécie. As 1000 primeiras mudas, em poucos anos, se multiplicaram para 5000. O negócio ganhou projeção e Eliege não queria saber de outra atividade. As árvores podem atingir cerca de 20 metros de altura e 25 centímetros de diâmetro. As folhas chamam a atenção pela beleza e tamanho. Chegam a ter até 4 metros de comprimento. As daqui são menores que isso. Feixe de luz entre palmeiras. Eliege se tornou ao longo dos anos uma estudiosa da espécie. Ela conta que a pupunheira se adapta bem em solos diferentes. O trabalho maior é manter a plantação limpa, né? Não deixar o mato tomar conta. E assim, adubar, pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano durante o período da chuva, né? Para aproveitar o período chuvoso. E, assim, o ideal seria que ela fosse irrigada no período da seca. Mas se torna inviável por conta da energia, ela fica muito cara, né? Para colher a pupunha, Eliege usa um facão. Cada pé pode ser explorado por até 15 anos, já que a árvore possui ramificações para o corte. Eliege corta caule com facão. A Eliege tem 54 anos, mas com a força de uma garota jovem. Isso por causa do trabalho no campo, uma vida inteira dedicada, né? Sim, a vida toda. Eu já vi que dá muito trabalho fazer a colheita, por isso que eu não vou me arriscar, porque eu não tenho essa habilidade. Mas ela estava me contando que consegue num dia colher cerca de 250 pés. É muita coisa, né? É bastante, mas um pouquinho de coragem. Em quantas horas? Em quantas horas? Vai umas 5 horas dá para cortar essa quantidade, tranquilo. Bom, o que mais interessa então é essa parte aqui. Isso. Aqui está a pupunha. É. Só que ainda não está pronta para ser consumida, obviamente. Isso aqui vai para onde agora? Daqui ela vai para a agroindústria. É pertinho daqui? Pertinho aqui, na portinha. Eliege caminha com troncos de pupunha no braço. Pertinho mesmo. A agroindústria fica na propriedade. Basta dar alguns passos que Eliege chega nesta casa azul. É lá dentro que a mágica acontece. O investimento do espaço de R$70 mil foi recuperado em 4 anos. O palmito fica de um dia para o outro aqui para desidratar. Segundo a produtora, isso facilita no processamento. Aí no dia seguinte, Eliege usa um banquinho para descascar o alimento. Ela retira entre 2 a 3 películas. Próximo passo, lavar. Eliege lava o palmito. Depois vem para a sala de processamento. Aqui, Eliege fatia o palmito. Com faca na mão direita e segurando com a mão esquerda o caule, fatia pedaços de palmito. Agora o corte é maior, 9 centímetros. Essa é a parte mais nobre do palmito. São camadas de folhas, né? As folhas tenras, macias, onde se faz a conserva. Depois desse preparo, o palmito é envasado. Palmitos cortados em potes de vidro. Aí a gente pesa, né? Vem na balança, pesa. Aí vai ser adicionada uma salmoura que vai ser preparada antes, com água, sal e ácido cítrico. Né? Aí, então coloca a salmoura, tampa e a gente vai para o cozimento. Viu como dá trabalho? E ainda não acabou. Depois de tudo isso, o palmito vem para esta sala chamada quarentena. Apesar do nome, o alimento fica aqui 14 dias. É o tempo de segurança que Eliege tem para saber se houve algum tipo de contaminação. Se tiver tudo ok, ela coloca o rótulo e, agora sim, pronto para ser vendido diretamente para clientes. O pote do palmito inteiro custa R$13, o fatiado, 11. Quantos que a senhora vende por semana? Varia, né? Mas em média aí umas 5 a 6 caixas que dá 120 potes mais ou menos por semana. Tá bom, hein? Razoável, já foi melhor. Palmitos em potes de vidro rotulados. Céu azul claro. Palmeiras. No próximo bloco, você vai conhecer a gueroba.
Cristiano Oliveira revela 4 curiosidades dessa palmeira. A gente volta já já. Vinheta. Fundo azul. A animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. A animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Sequência de imagens de árvores e espécies de palmeiras. Nos blocos anteriores, o Léo Ferreira falou da ameaça de extinção da palmeira Jussara e a mudança de vida de um casal que investiu na pupunha. Sementes de palmeira pupunha. E neste bloco nós vamos falar desta palmeira aqui, muito comum no Cerrado brasileiro. Ela apresenta algumas curiosidades. Estou falando da gueroba. Aliás, o próprio nome é uma dessas curiosidades. É que dependendo da região, ela apresenta um nome diferente. São vários deles. Vamos ver quais são. Esta é só a primeira curiosidade, hein? Além de gueroba, esta palmeira é chamada de gueriroba, gariroba, catolé, coco-babão, pati amargoso, coco amargoso, palmito amargoso e guariroba. Guariroba é o nome que seu Henrique dá à palmeira. Nascido no Espírito Santo, ele se mudou para o Distrito Federal quando criança. Hoje mora e cuida de 22,5 hectares de terra a 60 quilômetros de Brasília. O carro-chefe da propriedade é a banana, 18 hectares, mas ele consegue um bom espaço para a gueroba. A guariroba é porque Henrique Bernardes, produtor é rural. uma plantação que exige pouca água, né? Que a natureza dá conta de irrigá-la. E nessa coisa de ter que partir para alguma coisa de consciência sobre as águas, eu achei que era negócio plantar um pouco de gariroba para completar a renda, né? Porque eu vivo única e exclusivamente da minha propriedade e ainda dou 5 empregos aqui de carteira assinada. Antes de continuarmos com a história do seu Henrique, apresento a segunda curiosidade que envolve a gueroba. O palmito da planta é muito amargo. Alguns compostos químicos estão por trás disso. Existem compostos que estão na gueroba, André Pinheiro, botânico. quando ela ainda é jovem, que estão sendo metabolizados, que estão sendo produzidos dentro dela. E ela, com o passar do tempo, ela vai acumulando esses compostos. Quando ela vai produzindo, quando ela cresce, produz os palmitos, ela é rica nesses compostos químicos que geram esse amargor típico, esse gosto típico que a gente sente quando ingere. No fim das contas, o amargor é uma defesa da planta. Esses compostos químicos eles estão presentes também na folha, por exemplo. Então, certos animais que poderiam estar consumindo a folha acabam que não consomem por causa desses compostos, principalmente insetos, né? Esse amargor pode até espantar os insetos, mas é justamente esse o motivo que atrai muita gente. Tem gente que prefere na galinha caipira, no frango caipira, ou pura mesmo, ou corta os cubinhos. Principalmente essa parte aqui, ó, que é do palmito, aqui é a parte do tronco, macia, mas do tronco. Corta essa parte do palmito, faz o cubinho, passa no alho e óleo, serve na mesa para tirar gosto para cervejinha, você vê. Nem cachorro come, não sobra. Mapa do Brasil. Dá uma olhada aí no mapa. A gueroba ocorre na área central do país, do Mato Grosso à Bahia, do Paraná ao Tocantins. Em alguns desses estados, fica bem perto de algumas plantas parentes. Essa é a terceira curiosidade. A gueroba é parente próxima de todas as palmeiras brasileiras, de açaí à pupunha. Principalmente essas que produzem palmito, elas têm um parentesco, elas são próximas da gueroba e elas têm um parentesco muito forte. Elas têm uma relação filogenética, ou seja, elas têm o mesmo ancestral comum, elas têm uma relação que um ancestral foi gerando todas essas palmeiras que produzem palmito comestível. Teoricamente, assim, todas as palmeiras produzem palmito, mas nem todo palmito é comestível e explorado pelo homem. Lembra que seu Henrique falou que a gueroba é plantada para ser complemento de renda? Pois é, a palmeira é vendida desse jeito aí, R$10 a unidade. Um pequeno tronco, pouco mais de 1 metro. Henrique caminha com um tronco de guariroba. Mas a gente pede para ele abrir, claro, né? Vamos mostrar o palmito. Henrique corta o tronco até o palmito. Alguns minutos depois, ele apresenta a parte comestível da planta. Seu Henrique, o tronco era grande, o senhor foi lá, escavou e deu esse pedaço aqui. Não é muito pouco, não? É, ele diminui muito, até mesmo porque nessa época do ano, ela
na época da chuva, ela acumula muita água, ela está maior. Aí, com o período está seco, ela sobreviveu da água que ela tinha de reserva. Ela diminui o palmito, chamado palmito. Mas ela também foi tirada um pouco, passado da época de colheita. Essa aqui, ó, ela poderia ter aproveitado mais aqui uns 15 centímetros. Hoje em dia, ela é bem explorada, principalmente nas regiões onde ela ocorre, que seria no centro-oeste e no sudeste do Brasil. Justamente as regiões onde ocorre o cerrado, né, onde está espalhado o cerrado, ela é bastante explorada para fins não apenas alimentícios, para fins não apenas de extração do fruto e fins de extração do palmito, mas também para fins de paisagismo, fins ornamentais. Elas são bastante ornamentais também onde elas ocorrem. Para ser viável financeiramente, a gueroba exige uma grande área de plantio. E o investimento não é tão baixo, igual muitos pensam que é gariroba, do cerrado. Não é não. Se você não pôr esterco, cama de frango igual eu coloquei na terra, corrigir o solo, jogar adubo, fazer cobertura com adubo, limpar ela umas 10 vezes, porque ela dá umas 10 limpas até o ponto de colheita. Porque quando você aduba a terra, vem muita erva daninha, vem né, os invasores, os capim invasores. E se você não controlar, aí é uma disputa de comer adubo, né? Então a gente mantém ela limpinha. É claro que esse trabalho todo é em plantios comerciais. Na natureza, a gueroba exige quase nada. Está bem adaptada ao cerrado, que de outubro a abril tem dias chuvosos e de maio a setembro bem secos. Por isso é tolerante com a falta de água. Mais um motivo para que seu Henrique apostasse na palmeira. Tem que todo mundo conscientizar de que sem água ninguém vive e que a chuva cada ano está menos, é comprovado, apesar que esse ano que passou foi, graças a Deus, muito bom de chuva, mas a gente tem que continuar com essa mentalidade de economizar. Meu bananal é microaspersão, não é canhão, não é boca livre, não é suco para aguar aquele estilo tradicional, é tudo consciente, desperdício zero. O produtor rural só capricha na adubação para fazer um bom plantio. Mas sozinha, sem esse tipo de cuidado, no meio do mato, ela não exige tanto. Por incrível que pareça, precisa de um estímulo para que a semente germine: o fogo. Esta é a quarta e última curiosidade da gueroba. Em geral, aqui no cerrado, esse estímulo, principalmente para a gueroba, seria o fogo. Com a passagem do fogo, essa semente seria um incentivo, um estímulo para ela germinar. E depois de germinada, no plantio comercial, a planta exige cuidados. Todas as vezes que vai limpar a gueroba lá, eu pago R$ 3.500 por empreiteiro. E é 2 capinas por ano. Em 4, 5 anos, quantas vezes vai dar, né? Multiplica isso aí para você ver quanto que dá. Letreiro, 35 mil. Com a imagem de um coquinho da gueroba sendo quebrado, Com um martelo, Henrique quebra coquinho de guariroba. e a castanha provada por mim, a gente encerra o Meio Ambiente por Inteiro de hoje. A castanha não é amarga não, hein? É bem docinha. Com um facão, Henrique retira a castanha do coquinho. Ela é branca. Transição, diversas palmeiras. Nosso programa pode ser visto pela internet, youtube.com/TV Justiça Oficial. Nosso site é tvjustiça.jus.br e o e-mail é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo Meio Ambiente por Inteiro. Créditos. Produção, Rayane Ribas. Reportagem, Cristiano Oliveira e Leonardo Ferreira. Edição de texto, Cristiano Oliveira. Cinegrafia, Francisco Cosme e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica, Josenildo Júnior e o Eric Rodrigues. Edição de pós-produção, Paulo Mendonça. Videografismo, Leonardo Veloso. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Soraya Fonseca. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça 2019.